リスト本願寺士官の梶原真行先生のご法話をお届けしていただきます。ご苦労を忍ばさせていただきながら追悼法要を行わさせていただき、仏様のお徳を忍ばさせていただき、そして仏様の世界に生まれていかれた方々のご遺徳を忍ばさせていただきながら、この尊いご法縁に合わさせていただいていることであるわけでございます。ようこそのお参りでございます。皆様もご承知の通り、私はこちらのプルデンテ本願寺で誕生させていただいたわけでございますね。今からちょうど41年前です、でちょうどその当時ですね、確か1968年ぐらいですかね、姉が68年ですから、それから72年ぐらいまで、こちらに梶原家、父が主幹としてお世話になり、皆様の本当に温かいご支援、ご協力によりまして、その間いろいろとお世話になったわけでございます。昨日、おとついと、3日間ですね、ちょうどサンパウロの別院の方で10月の仏教学院が開催されました。また保護の、勉強会といいますか、保護委員会の会議がありまして、私そちらに、別院の方に、参らせていただいたわけなんですけれども、ちょうど、父、母がですね、今、サンパウロに住んでいるんですね。父が今、教団の副理事長、参事長、そして別院の、副理事という職に使わせていただいて、父と母は今、サンパウロに住んでいるわけでございます。そういうことで、ちょうど、いろいろ話すこと、機会がありました。こちらには今回は残念ですけれど、お参りさせていただくご縁がなかったんですけれど、皆様にくれぐれもよろしく伝えてくださいということで、その旨を今まずここで申し上げておきたいと思いますね。そういう話の中でですね、ちょうど40年前、私がお参りで1年とちょっとしてですね、こちらのお寺の、つまり今回が60周年ですから、ちょうど20周年の時ですね、40年前ですね、こちらのお寺で、皆さんが、今回もそうでしょうけれど、何日か前からですね、大掃除とかされたり、いろいろ準備をされて、その20周年のお祝いの法要を迎えるためにみんなで協力し合ってくださってたんですけれど、私は1歳とちょっとですから、悲しいことにそれ全然覚えていませんけれどね。でもそういう忙しく皆さんやってくださっている中に、私はそれでもですね、もっと協力すればいいんですけど、変な方向に協力しちゃいましてですね、皆さんがお手伝いしてくださって大掃除してくださったんですけれど、私はどっかにですね、ソーダの缶をですね、溶かしてくださってたのを、私1歳ちょっとのね、ものがそのソーダをなんかこれ美味しいものかなと思って舐めちゃってですね、でなんか香りがばったりになっちゃって、母が言いますのには、その時には宮崎さんもですね一緒に病院の方に走ってくださった、それから2日後の、20周年の法要には私はケロッとしてですね、で、おちごさんに渡させていただいた、皆さんにいろいろご迷惑をかけて、もしかしたらですね、その時に、先ほども奥先生がお話しされましたように、こちらでいろいろなご縁ね、お見送りのご縁をいただく中で悲しいことを思い出してお話をされましたけれど、私もね、その40年前にもしかしたら20周年のね、尊い法要が、私
梶原弘文という人間の葬儀に変わってたのかもしれないんですね。それが幸いに、命長引いて今まで40年ですね、命をいただいて今ここに立たせていただく尊いご縁をいただいていることを本当に喜ばさせていただくわけでございます。そのような、ご縁の中でですね、本当にお念仏の教え、真実の教えに合わさせていただくということほど尊いことはないわけです。我々この世に命をいただいてね、南無阿弥陀仏という真実の仏様の大きな知恵の働き、お辞儀の働きに出会わさせていただく、仏になれるはずのない、間違いだらけの自己中心的ばかりのことしかできないこの私が必ず仏にならさせていただく真実の光、真実の知恵、慈悲に合わさせていただき、この人生を力強く歩まさせていただく、そのようにいろいろ間違いも起こしながらね、人生を歩まさせていただくことができるということを本当に改めて喜ばさせていただくわけでございます。ご挨拶と言いながら、長いお話をしてすいませんでしたね。ポルトゲーズで今日はお話ということなので、少し、仏様の見教えを味わわさせていただきたいと思うことでございます。Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui juntos, né, relembrando essa comemoração de 60 anos de construção e fundação do templo. Todas as pessoas que deram uma grande contribuição para que esse templo pudesse ser construído, para que esse templo pudesse ser mantido até hoje, durante 60 anos. E meu pai, inclusive, né, que foi um dos missionários dentro de toda essa história do templo, infelizmente, dessa vez ele não teve a oportunidade de participar, porque teve um outro compromisso, e hoje, atuando como o vice-superintendente da comunidade, o vice-monge superior do Templo Matriz, na América do Sul, em Betim, São Paulo, ele pediu para que comunicasse, mandasse lembranças a todos aqui presentes, e lamentou o fato de não poder participar juntos, né, nessa oportunidade de hoje. Mas eu também gostaria de externar profundamente a congratulação, o agradecimento de poder participar juntos nesse momento, nesse ofício comemorativo de 60 anos, principalmente relembrando a memória desses ancestrais que deixaram esse legado tão precioso, né? Não é somente esse espaço físico, né? Mas que através desse espaço, desse tempo, nós temos a possibilidade de ouvir um ensinamento tão precioso, que é o ensinamento de Nenbus, um ensinamento que não existe, né? Um ensinamento tão grandioso como esse, né? Porque assegura a verdadeira salvação de cada um de nós, que não tem possibilidade, né? Que não tem condições de por si só tornar um Buda, um ser iluminado. Essa grande compaixão do Buda Amida assegura isso, faz com que a gente venha se tornar Buda também, principalmente quando a gente deixar essa vida terrena, quando acontecer então o fim dessa vida nossa existência terrena, teremos o nascimento imediato no mundo do Buda. Assim, todos aqueles que aqui relembramos saudosamente a sua memória, já nascemos no mundo do Buda, hoje estão felizes, né, junto conosco, nessa oportunidade do mundo búdico, nos orientando, nos encaminhando para a verdadeira sabedoria. Então, nós que estamos aqui também, juntamente, a todos, possamos agradecer tudo isso, né? Esse é um momento tão dadivoso, auspicioso, né, que a gente está recebendo, profundamente gratificante. Como eu estava dizendo há pouco, né, japonês, eu nasci aqui nesse templo, né, aqui na cidade, 41 anos atrás, mas na época, então, a minha família, o meu pai estava como monge responsável aqui do templo, e
naquela época, então, em 1900, há 40 anos atrás, né? Estava para ser realizada aqui no templo, então, a comemoração de 20 anos de construção desse templo, né? E eu, com 1 ano e alguns meses de vida, eu não lembro, infelizmente, nada dessa época, né? Mas, assim como dessa vez, acredito, né, todos os senhores que estão aqui hoje participando também, com certeza, durante a semana, né, várias vezes vieram aqui ao templo para fazer os preparativos para que todos juntos aqui hoje pudessem estar reunidos neste ofício, né? E naquela época também, para que pudéssemos fazer uma cerimônia bastante grandiosa, com a ajuda de todos, foram feitos, né, nos dias anteriores, todo o preparativo, limpeza principalmente, né? E parece-me que depois de ser usado, então, soda cáustica, né, para fazer limpeza mais pesada, a lata de soda cáustica que foi usada estava colocada no lixo, mas eu que não sabia de nada, né, com a minha esperteza, eu fui lá e acabei assim, achando que era alguma coisa assim gostoso, né, acabei colocando na boca, aí eu dei um grito assim que eu nem lembro, é claro, né, mas acabei assim, praticamente desmaiando com esse fato de ter a língua, a boca queimado, né, com a soda cáustica. Aí a minha mãe ficou assim bastante assustada, me carregou assim, meio desmaiado, sangrando pela boca, e disse que correu junto com a senhora Miyazaki, que é falecida, né, até o hospital, e felizmente hoje estou aqui ainda, né. Eu fico pensando agora há pouco, o Sensei falando, né, que teve muitas lembranças do passado, que ele foi monge aqui do templo também, de uma família que, né, aconteceu um acidente bastante grave, bastante triste, e foi uma ocasião em que a família comemorava talvez bodas de ouro, né, e aconteceu essa tragédia e era para ser boda de ouro uma coisa festiva, acabou se transformando no funeral, né. Eu penso assim que, de repente, se tivesse acontecido algo mais grave, ao invés de ser comemoração de 20 anos aqui do templo, seria o meu funeral, né, naquele dia. Mas, graças ao Buda, né, eu estou até hoje podendo viver aqui essa existência. E graças a isso, né, estou aqui podendo, junto com os senhores, receber essa oportunidade neste ofício, né. Aí tem tanta coisa para a gente falar, mas o tempo passa tão rápido, né? E a nossa mentalidade, assim, nós somos seres errôneos, ignorantes, que nem percebe isso. Infelizmente, claro, né? A gente ouve o ensinamento do Buda, mas a gente acaba esquecendo as coisas, né? Aí, bom, às vezes tem pessoas que ficam bem concentradas, ouvem muito bem atentamente e guarda dentro do coração, na mente, né? E fala, você está falando isso de novo, né? Talvez pense assim, né? Mas, como a gente sempre diz, que o ensinamento do Buda esclarece, na verdade, cada momento da nossa vida é uma única vez que a gente está podendo viver, né? Cada ensinamento que a gente está recebendo, na verdade, é o primeiro momento do encontro com o ensinamento. E assim, recebendo, é que a gente estaria valorizando de verdade cada instante dessa existência, né? Mas, falando em esquecer as coisas, né? A gente, eu mesmo, né, apesar de ter um pouquinho de mais de 40 anos hoje em dia tem tanta coisa assim que a gente vai fazendo que a gente vai esquecendo das coisas, né? Aí eu ouvi história assim, né, que tinha um grupo de 3 senhoras, né, 3 velhinhas já de idade, que eram bem amigas, né? Aí, certo dia, então, essas 3 reunidas, tomando um café, conversando, uma delas falou assim, nossa, esse dia eu estou, né, tão esquecida, né? Aí eu estava com vassoura na mão, aí eu não sabia, não lembrava se tinha varrido ou ainda não tinha varrido, né? Aí isso que a outra falou assim, nossa, né? Mas eu também, né?
eu estava com pijama, aí não lembrava se era para dormir ou se era para acordar agora. Aí a terceira falou assim, né? Nossa, vocês estão ruins, né? Aqui no Brasil o pessoal fala assim, quando fala uma coisa assim ruim, que não gosta, aí que bate assim, né? Isola, né? Aí se a pessoa fala assim, nossa, tá ruim, né? Isola, né? Parece que tem alguém batendo a porta. Cara, entenderam? Né? Ela mesma bateu, né? Pra falar, me isola. Eu vou falar, tem alguém batendo na porta, será? Esqueceu de bater, né? Mas isso é piada, né, gente? Mas a gente fica rindo, porque a gente pensa que é coisa com outra pessoa, né? Pensa que é coisa de outra pessoa, né? Mas a gente também vai ficar assim, né? Querendo ou não querendo, principalmente, embora a gente não queira, mas de repente fica doente, né? Aí pode ser que comece a esquecer tudo. Né? Só que mesmo que aconteça de a gente esquecer, o Buda Amida jamais esquece da gente. Né? Esse é o Namo Amida. Né? O Namo Amida que assegura, né? Sem falta, nosso nascimento no mundo do Buda. Bom, agora eu estava lembrando também que aqui nesse templo, né, não somente os adeptos já deixaram essa existência, mas nós tivemos, né, um monge que veio a falecer aqui no templo também, né? Uma boca sensei, né? Inclusive ele não era tão de idade assim, mas infelizmente, né, todas as condições não foram favoráveis e ele veio a falecer em 44 anos, se não me engano, né? Então, tantas pessoas que passaram aqui, a gente estar aqui nesse momento, né? O fato de poder encontrar o ensinamento do Buda, isso é uma coisa extraordinária. Né? A gente que deve favores a tantas coisas, tantas pessoas, que a gente esquece disso, não consegue agradecer a tudo isso. Né? O Buda, até mesmo essa ação de agradecimento que a gente deveria estar fazendo por si só, que a gente não consegue fazer, até isso é o Buda que proporciona para a gente, né? No momento que a gente faz essa reverência que se dá no Namo Amida. Nós recebemos tudo isso do Buda. Né? Essa vida que a gente leva aqui nessa existência, cada instante deveria ser somente de agradecimento, gratidão. Mas se a gente nem percebe que está devendo favor, como é que a gente vai agradecer, né? Se a gente está esquecendo de tanta coisa, mas o Buda jamais esquece, né? Está a todo momento atuando sobre cada um de nós. E essa presença viva em cima de cada um de nós é justamente essa recitação que surge em nós no momento que a gente fala Namo Amida. O Sensei estava aqui falando, né, em japonês, que não é a gente que está pedindo ao Buda, né? A gente está agradecendo ao Buda. É o Buda que proporciona tudo isso, né? Sempre que a gente precisa pedir, o Buda está falando, deixe comigo, né? Eu vou fazer com que você venha se tornar Buda. E da nossa parte, a gente deveria estar agradecendo, mas nem isso a gente faz de verdade, né? Até essa gratidão que a gente deveria estar fazendo, que a gente não consegue fazer, é o próprio Buda que nos oferece. Né? Então, reverenciando, né, Namo Amida, essa vivência que a gente vai levar no dia a dia, pelo menos de manhã, à noite, antes de descansar, né? Diante do oratório residencial no Tsubá, fazendo a reverência diária, né? Quem sabe, fazendo algumas leituras de textos sagrados, que são os ensinamentos que o Buda pregou, os ensinamentos que os grandes mestres deixaram, que a gente possa ouvir esses ensinamentos, possa colocar em prática, né, no nosso dia a dia também. Então, nessa existência que a gente tem tantas pessoas que a gente vai convivendo, claro, né, existem situações em que a gente tem afinidade maior com umas pessoas, com outras menos, né?
Hoje em dia, infelizmente, né, acontecem tantas coisas, pessoas que compartilham do mesmo sangue, da mesma vida, mesmo assim, por coisas tão pequenas, tão banais, de repente chegam até a prejudicar, a tirar a vida de outra pessoa. Né? Aconteceu já um tempo atrás, né, um pai que estava jogando videogame, né? Era uma criança de uns 2 anos, que ficou lá brincando com o pai, aí acabou atrapalhando o pai jogar videogame, né? Aí, como é jogo do videogame, tem assim etapas que vai ter que ir passando para ir vencendo as coisas, assim, né? Só que o filho chegou lá e começou a chorar, começou a mexer nas coisas ali, aí disse que o pai perdeu o jogo, né? Aí ele ficou com raiva e bateu na criança e a criança teve traumatismo craniano e veio falecer. Né? Quer dizer, coisas absurdas, né, acontecem hoje em dia. Pessoas, né, compartilham do mesmo sangue, da mesma vida, de repente fazem coisas assim que comumente a gente nem pode imaginar. Né? Isso significa o quê? Nós somos seres errôneos, ignorantes, incapazes de saber o que a gente faz de verdade, se é bom, se é ruim ou não. Né? A gente sempre está pensando, não, eu faço sempre coisa boa, eu sou sempre certo, eu não estou errado. Né? Sempre estou esforçando para fazer coisa boa, sempre estou ajudando o outro. Mas será que sempre consegue fazer isso de verdade? A gente é incapaz de saber, né? Se estamos fazendo coisa boa, se estamos fazendo coisa ruim. Só que nesse mundo que a gente tem tanta ligação com tantas pessoas, né? Hoje em dia está acontecendo esse tipo de coisa, né? Como eu estava dizendo, até mesmo nesse vínculo familiar. É claro que não é somente hoje que acontece isso, né? Desde a época do Buda também, ou até antes disso, também já houve muitos casos assim também. Tanto é que no próprio Sutra, né, que é o ensinamento do Buda, foi pregado, existem os sutras que o Buda pregou graças, quando o Buda graças, mas devido ao fato, né, de que um dos príncipes, né, da época, lá na Índia, ele chegou a assassinar o pai e tomar o poder. Né? Então, esse tipo de situação, esse tipo de coisa também já acontecia antes também. Mas hoje em dia também, né, tanto avanço que nós temos, tantas coisas, infelizmente acontecem, né, coisas assim, absurdas, talvez com muito mais assim, frequência, né, do que a gente imagina. Né? Só que aí nisso, então, nesse mundo que a gente tem que viver, conviver com tantas pessoas, como eu estava dizendo, talvez a gente encontre com situações ou pessoas que não é do nosso agrado, né? Que a gente acaba desprezando, que a gente acaba, né, não tendo assim, afinidade e tal. Aí eu lembrei de uma história, sabe? Que no Brasil fala-se muito, né? Tem até piadas, né? Sobre sogra, né? E, né, o genro, assim, né, sempre faz piada de sogra, né? Aí eu ouvi há um tempo atrás uma história assim, né? Diz que uma sogra veio a falecer. Aí o genro ficou contente, né? E logo chamou, né? Chamou os amigos, a sogra finalmente faleceu. Né? Vamos fazer logo aqui a cerimônia e vamos levar logo lá para o cemitério. Né? Aí o genro está segurando ali então o canto, né, do caixão, junto com mais alguns amigos, foi levar rapidamente então a sogra para o sepultamento. Né? Só que aí diz que na trilha ali, né, para ser conduzido para o sepultamento, diz que a pessoa que estava na frente, carregando junto ali, né, levando o caixão, acabou tropeçando, né, numa pedra. Né? Aí ele se desequilibrou, todo mundo se desequilibrou e acabou derrubando o caixão. Né? Aí diz que no choque ali da queda do caixão, diz que a sogra reviveu ali.
Aí não tem jeito, né? O genro então levou a sogra de volta para casa, né? Ficou diz que mais 3 meses junto com a sogra, né? Aí aconteceu que ela veio a falecer de novo. Aí o genro então chamou de novo os amigos, né? Faleceu agora, né? De novo. Aí fez a cerimônia e tal. Todo mundo carregando então o caixão. Aí o genro foi na frente. Olha, cuidado, 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 cuidado. Cuidado com a pedra, né? Já entendeu a história? Né? Bom, isso é piada, né, gente? Claro que acho que todo mundo aqui, a relação de genro, sogra, né, nora com sogra, está em perfeita harmonia, né? Através do ensinamento do Buda, que a gente espera, né? Mas, mesmo que aconteça, né? Que a gente ter essas rixas nesse mundo, né, falar que eu gosto, eu não gosto, infelizmente pode até acontecer isso, mas o Buda, família, ele não faz distinção de ninguém, né? Justamente por a gente ser esse ser que faz distinção pela nossa ignorância, a gente não consegue amar, não consegue, né, fazer o bem para todos igualmente. É que existe a compaixão, a sabedoria do Buda atuando sobre cada um de nós. Da forma como somos, ele assegura a libertação dessa nossa ignorância e faz com que a gente venha nascer no mundo do Buda e venha se tornar Buda também. Claro, nesse mundo do Buda não há qualquer tipo de discriminação, não há qualquer tipo de diferença, né? É o mundo da iluminação, é o mundo da sabedoria, da compaixão. É um mundo totalmente diferente desse mundo humano, né? Embora a gente vive, claro, né, apegado a essa vida terrena, ninguém quer morrer, né? Mas, a qualquer momento, ele vai ter que deixar essa existência. Sem qualquer tipo de brincadeira, né? Hoje estamos aqui, esperamos poder estar amanhã também participando na comemoração de ofício de 60 anos. Mas não há qualquer tipo de certeza de que hoje a gente vai estar dormindo na cama e amanhã cedo a gente vai poder abrir os olhos. Não há certeza disso. Mas mesmo que aconteça isso, né, a compaixão do Buda está atuando sobre cada um de nós, a todo mundo. Ou melhor dizendo, por justamente a gente ser tão pequeno, tão família, tão ignorante que somos, que a gente nem sabe o que vai acontecer com a nossa própria vida, a cada minuto, a cada segundo, o Buda, sem parar, incessantemente, ele está atuando sobre cada um de nós, a todo momento. E parar com que a gente venha a nascer nesse mundo Buda. Nessa existência, a gente tem a oportunidade de encontrar essa sabedoria e, claro, fazer o possível, né, para que essa sabedoria, essa compaixão seja o guia da nossa vida. E assim fazendo, é que a gente tem a possibilidade de fazer com que essa vida também seja muito mais harmoniosa, muito mais pacífica, muito mais feliz, né? E desejando tudo isso, mais do que nunca, que esse tempo, que hoje completa 60 anos, a gente está aqui, né, cada um com a sua vida, talvez 40, 50, 60, 70, 80 anos de vida. É claro que um dia a gente vai ter que deixar essa existência, mas que esse tempo possa ficar, né, mesmo depois da gente, que seja cultivado, seja valorizado pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos descendentes, assim como foi feito pelos nossos ancestrais. E que hoje, infelizmente, a gente está podendo também receber esse legado. Nesse agradecimento, nessa felicidade, estamos aqui podendo comemorar este ofício de 60 anos. Mas mais do que simplesmente comemorar, né, fazer festa, hoje, relembrando então a memória dos nossos ancestrais, que deram o sangue, que deram a sua vida para que esse templo pudesse ser erguido aqui nesse local. Esse esforço, essa força de vontade que a gente recebe como legado, que a gente possa aprender, possa levar no nosso dia a dia,
resto da nossa vida, né? Assim desejando, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e sempre, na reverência, na humanidade, a gente possa valorizar cada instante da nossa vida, né? Então, nosso muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, assim como meu pai e minha mãe desejaram, né, que eles transmitir as felicitações dessa data de hoje, amanhã, eu passo essas minhas palavras, um agradecimento profundo a todos aqui, principalmente a todos que já se foram, que a gente esperar um dia um encontro pleno na terra pura, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, principalmente entre hoje e amanhã, que a gente possa, valorizando este momento deste ofício, ouvindo mais do que nunca, né, profundamente o ensinamento, valorizar esses 2 dias especialmente, né? Eu gostaria de ler a carta do mestre Vidênio para encerrar a explanação e fique pelo menos essas palavras sábias, né, do nosso 8º patriarca como o guia do nosso dia a dia, né, para a gente valorizar para o meio dessa nossa existência. Essa é a pensarlo ahí, cuando en portugués de Genyo Shonin sama no Kotoi Gohonsho no Kotoba o Kaidoku sasete itadaki, tomo ni kikasete itadaki nagara, honritsu no gohonmin no owarasete itadakitai to de gozaimasu. As cartas do mestre Vidênio, fascículo 5, carta 1. Capítulo sobre as pessoas ignorantes dessa era do Mapo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mapo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda amiga, sem se desviar, e recitarem o Nemo com a mente concentrada e em completa devoção, serão, sem dúvida, salvos pelo Tathagata, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nemo. Com a mente confiante, Shinji, assim consolidada, recitaremos o Nemo por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Alma. Dona Tomo, eu não sou mais. Arigatou. Muito obrigado a todos. O reverendo Mário Katihara, responsável pelo Templo Rio Grande de Tupã, nosso agradecimento pelas palestras de muita importância sobre o ensinamento de Buda. Nosso muito obrigado.